galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Privacidade em Foco. Meu nome é Karina Santos, eu sou advogada especialista na Lei Geral de Proteção de Dados e eu atuo ajudando empresas de todo o Brasil a se adequarem a essa lei e também sou DPO. Eu sou a Mariana Risse, caso você não tenha visto nenhum dos outros 9 episódios e não nos conheça ainda, eu sou a Mariana, também sou advogada, também atuo com programas de privacidade e como encarregada de proteção de dados. Acreditem ou não, esse já é o nosso episódio de número 10. Dá pra acreditar, Mariana? 10 episódios até aqui? Inacreditável, tá sendo, né, um projeto muito gostoso, de muita troca com vocês, a gente tá gostando bastante, tô muito satisfeita. Um super desafio que a gente tá encarando de peito aberto e assim, fechar essa primeira temporada, porque não sei se você se lembra, o nosso combinado era uma temporada de 10 episódios, então hoje, para fechar essa temporada, a gente vai falar de um tema que basicamente é aquele tema que dói no seu bolso, né? É um tema que frequentemente é negligenciado, mas é uma parte fundamental, se não a mais importante, eu diria, Exato. De um programa de privacidade bem estruturado e bem implementado. Nós vamos falar sobre fornecedores. Nós vamos falar sobre por que o combinado não sai caro. Por que os seus fornecedores precisam estar adequados ao LGPD no mesmo nível que conformidade que você, ou ainda melhor, para que ele não te ofereça riscos, vulnerabilidades que você não precisa assumir, não é, Mari? Com certeza. Eu acho que o primeiro ponto, entendo, né, que o primeiro ponto de partida nosso aqui no episódio é por que a responsabilidade não é só minha dentro de casa, né? Por que eu tenho que me preocupar com o terceiro? Isso é muito fácil da gente entender. A gente tem mais de uma figura na lei, né? Principalmente 2 agentes de tratamento, que são o controlador, o operador, e ainda tem suboperadores em alguns casos, né? Ou casos de 2 controladores, enfim. Independente do que acontecer, perante o titular de dados, essas 2 figuras podem ser responsabilizadas dentro de uma mesma operação. Quase como acontece no caso do Código de Defesa do Consumidor, em que todas as empresas numa cadeia de consumo podem ser responsabilizadas perante o consumidor. Né? Existem diferenças, mas você precisa se preocupar com o que o seu operador faz, então muitas vezes o seu contratado, o seu fornecedor faz, porque você pode ser responsabilizado caso alguma coisa dê errado no escopo de atuação dele. Acho que essa é a palavrinha desse episódio, né? Responsabilização. Ou seja, eu posso ser responsabilizado por algo que um fornecedor de um serviço, de um produto fez, sem que eu tenha nem culpa, sem que eu não tenha nada a ver com o que ele fez, mas por essa cadeia de responsabilização eu acabo levando o pato também. Muitas vezes o que acontece é que o controlador é quem é responsável pela coleta dessa informação, pelo dado pessoal, então eu titular, eu dou o meu dado para uma empresa. E essa empresa contrata um terceiro para fazer prestar algum tipo de serviço, por exemplo, uma agência de publicidade. Isso acontece muito nesse caso. Então, a empresa principal, quem vai fazer marketing, que capta essas informações, esses leads, e transfere para um terceiro que vai fazer uma campanha específica. Se esse terceiro vazar as informações, o titular, confiei em você, empresa. Então, eu posso responsabilizar você. E você tem regresso contra esse fornecedor. Mas perante o titular, você pode ser responsabilizado e, portanto, tem que se preocupar. E é interessante a gente falar que essa responsabilização ela pode ser judicial, em processo, ela pode ser na execução desses contratos, esse contrato de prestação de serviço, esse contrato de locação, esse contrato de licenciamento de software, né? Pensando aqui em tipos de fornecedores que geralmente as empresas têm, e também pode ser uma responsabilização perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, Mari? Com certeza, tanto uma linha de responsabilidade não exclui a outra. Um cliente pode sofrer, você empresa, você pode sofrer ao mesmo tempo um processo judicial e um processo administrativo perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E já que a gente está falando de responsabilização e desses tipos de contratos, então isso significa que o contrato é uma ferramenta elementar para esse tipo de relação que nós estamos conversando hoje, né? É importantíssimo que a gente avalie, enquanto empresa, você avalie qual que é o nível de risco que cada fornecedor te expõe com base nas informações que você transfere para esse terceiro, com base em quais informações ela vai ter acesso, porque às vezes o fornecedor entra direto no sistema do cliente para puxar informações, enfim. E com base nesse risco, nessa classificação de risco, você coloque cláusulas contratuais específicas para mitigar esses riscos. Né? Eu acho muito importante, a gente estava até comentando antes de começar o episódio. Isso que eu ia lembrar muito agora. Muito importante a gente nivelar, pode...
A gente Pode explicar, nivelar, porque a gente está empolgada aqui nessa parte, pessoal, porque é um tema, assim, afeta a nossa prática profissional, que nós vemos ali no dia a dia, como que não gerenciar fornecedores, e principalmente não gerenciar fornecedores do ponto de vista de contratos, pode gerar danos imensuráveis para um negócio, né? Que contratos é importante, isso a gente não vai nem falar nesse episódio, porque vocês já entenderam até aqui que não dá para ter um ecossistema de risco, né, de controle de risco em LGPD sem pensar em contratos. Então, considerando que você já partiu dessa premissa de que o contrato é necessário, agora a gente vai falar de cláusulas que devem constar nesse contrato para que você entenda qual que é o tipo de relação que você tem com cada um desses agentes de tratamento, seja ele operador, controlador em conjunto aí com você, um suboperador, e entender que para cada uma dessas posições eu tenho um grau de risco. Tendo um grau de risco diferente para cada posição, logo eu tenho uma cláusula que é aplicável a cada uma dessas posições, um tipo de cláusula que eu vou criar para me proteger ou para obrigar este outro operador, este controlador, este agente de tratamento a atuar ali com toda a seriedade que é necessária para o caso, né? Então, no começo do episódio, eu e a Mari, a gente estava discutindo justamente isso, como que a nossa posição da relevância de que você tenha cláusulas para cada tipo de situação baseadas no grau de risco que foi levantado, que foi mensurado ali no programa de privacidade. Para dar um exemplo tosco e mais palpável para o pessoal, não é razoável enquanto empresa que eu exija que uma pessoa que está me alugando móveis para um evento que eu vou fazer assuma a mesma responsabilidade, se comprometa com o mesmo clausulado do que essa agência de publicidade que eu acabei de comentar. Que essa agência de publicidade vai ter acesso, por exemplo, a uma base imensa de leads e, portanto, muitos dados pessoais. Agora, o fornecedor de mobiliário para o evento, que vai me alugar cadeiras e mesas e tal, não faz sentido. Ele não vai ter acesso a dado pessoal nenhum, praticamente. No máximo, o representante legal, o nome e e-mail do representante legal. Então, é disso que nós estamos falando, de modular o que você vai exigir desse terceiro com base no risco que esse terceiro apresenta. E compreender que cláusula padrão é diferente de cláusula genérica. Usar a cláusula genérica para todos os fornecedores, para todas as relações e achar que isso vai te trazer algum nível de proteção, de conformidade é um grande erro. Diferente de você ter ali cláusulas padrão, que são cláusulas previamente analisadas e estruturadas dentro de um arcabouço lógico e de aplicabilidade daquele contrato, que vai te trazer esse grau de proteção que a gente está falando, que é diferente também de ter cláusulas específicas de acordo com o grau de risco para cada fornecedor. Exato. Na prática, o que a gente costuma fazer nos programas, para dar mais um exemplo de como que é o dia a dia disso, a gente traça uma matriz de risco e a empresa ali, quem é geralmente o setor de compras, né, vai preenchendo essa matriz. Preencheu a matriz, eu tenho um risco nível 3, ou eu tenho um risco nível 5. E aí você tem um clausulado padrão, não genérico, para cada nível de risco apresentado. Em termos de cláusulas mesmo, né, o que precisa conter? Duas cláusulas que eu acho absolutamente indispensáveis são, a cláusula que impõe para esse terceiro, isso estou falando de um terceiro de alto risco, que impõe para esse terceiro te informar assim que ele tomar conhecimento de um vazamento. Perfeito. Então, soube que os dados foram, a minha base foi exposta, ainda estou investigando, mas eu já vou te informar. Precisa informar esse terceiro, porque dependendo de qual for o caso, o terceiro vai precisar notificar a autoridade, vai precisar notificar os titulares, e esses titulares podem ser clientes da sua empresa. Então, você precisa saber com alguma antecedência. E outra cláusula, já que falei duas, outra cláusula que eu acho indispensável é a cláusula que a gente fala de medidas de segurança. O que eu acho razoável exigir desse terceiro, né, em termos de segurança, considerando a minha base de dados, que tem nome, telefone, endereço, CPF das pessoas. Então, essas duas cláusulas, obrigação de notificar para você se ocorrer um incidente suspeito ou um incidente confirmado e colaborar na gestão desse incidente de forma recíproca. De forma recíproca mesmo. Então, tanto o controlador teria que colaborar com o fornecedor e vice-versa. Caso aconteça alguma coisa no fornecedor, ele também teria o dever de exigir, o dever de comunicar o controlador. E a cláusula de segurança, eu acho que elas são imprescindíveis. Sabe outra cláusula que eu acho imprescindível? Porque, às vezes, isso passa desatento. Lá na LGPD, vai dizer que
controlador, ele é obrigado a dar as orientações ao operador. Então, eu costumo pegar uma cláusula ali e criar uma espécie de orientação objetiva sobre como vai acontecer aquela atividade de tratamento de dados, ou aquele fluxo de dados, ou alguma questão que é super relevante para aquela relação. Então, ali eu já condiciono, quando o meu cliente é o controlador, no caso, né, qual que essas orientações que são específicas dessa relação, ou eu remeto isso a um documento em específico, onde vai estar mais detalhado como isso vai acontecer, justamente para a gente fugir desse pulo do gato que tem ali na lei sobre a obrigação de que o controlador dê as orientações ao operador. Para que depois esse operador não possa se imiscuir dessa responsabilidade, dizendo que ele não foi orientado. Exato. Isso eu concordo em gênero, número e grau, desde que o seu fornecedor seja um operador, que não necessariamente será. Existem casos em que você contrata uma empresa terceira e ela é controladora também. Às vezes controladora em conjunto, que então, aí é um caso essa análise é anterior. Definir que esse fornecedor vai ser controlador, ou que ele vai ser operador, ou que ele é controlador conjunto, ou controlador, esqueci a palavra, cada um controlador independente, ou que ele é suboperador, enfim. Definir isso, aí eu passo para aquela análise da matriz de risco. Aí, definir a matriz de risco, aí eu já sei o que eu vou aplicar ali. Já que a gente está falando tanto em matriz de risco, afinal de contas, como eu começo a fazer essa análise de conformidade do meu fornecedor? Como que eu começo, né? Porque acho que a gente começou de trás para frente, aqui a gente já está falando da cláusula, mas vamos voltar uns passinhos anteriores, afinal de contas, como que eu olho para esse meu fornecedor e entendo se ele está em conformidade, se ele não está, qual que é o grau de risco dele, para então chegar nas cláusulas que eu vou aplicar a ele. O que a gente costuma implementar nos projetos de adequação, em termos de análise de fornecedor, antes de definir, vou contratar essa pessoa. Na fase que você está ali fazendo aquela concorrênciazinha, está cotando com vários fornecedores possíveis, e enfim, a gente roda para fornecedores nos quais isso seja necessário. Então, eu sei que esse serviço que eu estou contratando, essa atividade, esse produto que eu estou comprando, vai implicar, geralmente serviços, vai implicar na transferência de dados ou no acesso desses dados que estão sob meu poder por esse terceiro. E isso é relevante, um volume de dados alto, por exemplo, você vai rodar uma planilhazinha de auditoria que a gente também prepara. Então, nessa planilha de auditoria, você vai perguntar se ele tem um aviso de privacidade no site, se tem um encarregado de dados nomeado, se ele tem alguma certificação ISO, né, essas certificações de regulação, de governança, né, de regulação. E cada empresa vai definir ali internamente, junto com o encarregado de proteção de dados, o que é relevante para ela perguntar. Existem empresas que só querem que você responda sim ou não. Existem empresas que são mais desconfiadas, então ela fala sim, não, apresente evidência. E aí o jurídico da empresa vai analisar aquelas evidências. Mas isso geralmente são para estruturas muito maiores ou para estruturas menores, cuja atividade oferece um alto nível de risco. Isso acontece em startups da área da saúde, por exemplo, que é um risco geralmente alto, porque você está falando de dado sensível. Mas geralmente a avaliação é feita através dessa auditoria no momento em que você está naquele bid, né? Você está participando daquela concorrência ali para contratar determinada empresa ou a outra. Então, aplicar um questionário seria o primeiro passo. Seria o primeiro passo, aplicar esse questionário de auditoria, que você já tem dentro de casa, caso faça sentido. Por exemplo, não vou rodar um questionário de auditoria de LGPD para essa empresa de imobiliário. Eu sempre gosto de fazer, às vezes, do telespectador aqui, né? Eu faço perguntas como se vocês estivessem pensando e eu jogo aqui na mesa para a gente falar a respeito. Uma pergunta que eu imagino que o pessoal de casa esteja se fazendo é: tá, mas e se não é um novo fornecedor? É alguém que eu já tenho aqui dentro de casa há muito tempo? Como que eu lido? Eu também vou aplicar um questionário para esse fornecedor que já me presta serviço há muito tempo? O pior, eu vou colocar um salzinho ainda nessa pergunta. E quando esse fornecedor eu dependo dele? Quando ele é estratégico? Ele é estratégico para mim, ele é necessário aqui para a minha prestação de serviço. Essas decisões, no meu ponto de enxergar, né, são decisões um pouco mais negociais do que jurídicas. Então, a gente, na posição de consultora, a gente vai recomendar, olha, eu sou DPO, eu sou consultora jurídica, eu recomendo que isso seja feito. Para relações em andamento, depois a gente fala da parte do fornecedor estratégico, mas para relações em andamento, tem duas formas de você fazer. Você fala real, olha, precisa renovar esse contrato, eu passei agora por um projeto de adequação à LGPD e agora eu preciso, né, ter certeza de que todos os meus fornecedores estão devidamente adequados. Então você
abre o jogo e pede para o fornecedor responder esse questionário de auditoria LGPD. Outra coisa é a cláusula nos próprios contratos. Quando você já tem um contrato em andamento e aí você passa por um projeto de adequação, você tem uma rodada interna com todos os fornecedores em que você vai aditar esses contratos para incluir o clausulado de LGPD. Nesse momento, uma das cláusulas que a gente coloca, muitas vezes, lógico, pessoal, dependendo da atividade, porque nem sempre vai te compensar você, às vezes, submeter aquele fornecedor a um estresse, se ele não te oferece risco. Então, tudo isso tem que ser avaliado caso a caso. Mas a gente coloca uma cláusula nesses aditivos, né, das relações em andamento, falando que o controlador, ou seja, o seu cliente, a empresa, sua empresa, tem direito de auditar essa empresa de tempos em tempos. E eu vou te fazer uma pausa, Mari, no meio da sua explicação, só para dar um pulo do gato para quem está em casa. Sabe aquele seu fornecedor que você precisa dar uma movimentada naquele contrato, que você precisa atualizar valor, atualizar escopo, e você está procurando ali uma forma de mexer nesse contrato sem gerar, né, um estresse, uma rusga nessa relação? Use a LGPD como estratégia para começar essa conversa. O aditivo de LGPD te abre possibilidade para também tratar de negócio, para também tratar ali de outras cláusulas que estavam esquecidas e que precisam ser vistas. Então, esse é um daqueles pitacos que a gente sempre dá para vocês para mostrar que a LGPD ela é estratégica para o negócio e que se ela for usada da maneira certa, ela pode te gerar vários benefícios. Continua, Mari! Eu concordo plenamente. Eu já vi, inclusive, clientes usando o LGPD como moeda de troca. Exato. Para negociar preço, né? Olha, vou contratar com você, mas você precisa adequar seu programa. Então, enquanto você estiver em andamento, a gente tenta negociar um valor mais baixo. Já vi isso acontecer em algumas mesas. É uma ideia também, né? E aí, como é que a gente faz com aquele último exemplo que é o estratégico? Fornecedores estratégicos. Então, imagine que você tem um fornecedor estratégico. Eu acho que a gente cai na mesma... do que eu já falei. Então, essa decisão é negocial. Você tem que avaliar o quanto que você está disposto a cutucar essa relação que é estratégica versus quanto é o risco que você está correndo. Então, se eu tô correndo um risco muito alto, porque eu sei que esse fornecedor, por mais estratégico que ele seja, tá fazendo alguma coisa que não é bacana, pode sair no final mais caro para mim, né? Se acontecer algum incidente. E muitas vezes a gente tem o conceito da negligência sendo aplicada. Então, existe uma linha de responsabilização que acha que é uma responsabilidade, de novo, parecida com o do consumidor. Isso significa o quê? Que se entende que existem algumas atividades de negócio que têm um risco em si mesmas. E que ao exercer aquele tipo de atividade de negócio, o empresário assumiu aquele risco. Ao assumir aquele risco, você não pode ser negligente. Então, eu não posso simplesmente fechar os olhos para aquele fornecedor e não auditar, e não aditar o contrato, só porque ele está me dando dinheiro. Sei que isso é muito importante e entendo que isso é muito delicado. Isso é um ponto de estresse, assim, não? É um ponto que a gente tem que tomar cuidado durante os projetos de implementação da LGPD. Mas é uma avaliação dentro de casa, da diretoria da empresa, a gente expõe o risco, olha, em casos semelhantes, vocês estão correndo, em casos semelhantes aconteceu isso, isso e isso, vocês estão correndo esse risco, esse fornecedor tem acesso a uma base muito grande, ou tem acesso a dados muito sensíveis, enfim. Avaliação de negócio, decisão de negócio. Eu adoro essas suas 3 falas, porque elas levam a gente para o mesmo lugar. De que quando eu tô falando de LGPD aplicada ao meu negócio e refletida aqui nas pessoas que interagem comigo, os meus fornecedores, os meus prestadores de serviço, eu tô o tempo inteiro falando de reputação, tô o tempo inteiro falando de responsabilização e eu tô o tempo inteiro falando da minha capacidade de mensurar esses riscos de forma estratégica. Que são 3 pontos que estiveram presentes em todos os nossos episódios até aqui. É incrível como a gente sempre gira em torno dessa necessidade de ter um olhar sistemático para o negócio, de entender LGPD para além do jurídico, entender quais são as implicações que eu tenho no próprio negócio, na relação com as pessoas. Então, mais uma vez, um exemplo de como a LGPD ela tem que ser encarada e implementada com um olhar 360 para o negócio, para os interesses que aquela empresa tem no mercado. Com certeza. Da mesma forma que a gente mencionou em episódios anteriores, que o aviso de privacidade, por exemplo, é um documento que não pode ser copiado de um terceiro, que ele tem que ser feito sob medida para o seu negócio, assim é o programa inteiro de privacidade.
para ser mais precisa. Assim é a avaliação dos fornecedores, assim é o mapeamento de dados. Cada empresa é um universo. Não adianta a gente chegar e falar, olha, aqui tá a fórmula pronta, ou usa essa plataforma. Tem várias plataformas no mercado, né, que hoje anunciam para você fazer seu programa de privacidade sozinho, enfim. Não dá, né, não é a melhor maneira de se conduzir um programa. Eu acho que a mensagem final que a gente quer deixar aqui hoje para todos os nossos ouvintes, os nossos telespectadores é que é necessário avaliar os seus fornecedores. Resumindo, né, todo o nosso episódio, é necessário avaliar os seus fornecedores. Uma das formas de fazer essa avaliação é por meio desse checklist, para entender ali o grau de risco de cada fornecedor. Entender o papel, né, de cada fornecedor. O papel de cada fornecedor e o risco que está associado ao papel que ele exerce, muito bem pontuado. Entendendo esse papel, entendendo esse grau de risco, definir qual que vai ser a forma de comunicação com ele, de negociação em relação a esse nível de conformidade. Aí você pode usar esse checklist ou não, né? E depois aplicar essas cláusulas que sejam aderentes as particularidades dessa relação. Será que eu resumi bem esse episódio? Na minha opinião, perfeito. Não teria palavras melhores para resumir o que a gente queria deixar claro aqui. A gente já falou de muita coisa nessa temporada, né, Ká? A gente falou de funil, a gente falou de aviso de privacidade, falamos sobre vazamento de dados, falamos sobre consentimento, falamos o que você precisa saber como pequena empresa envolvendo a LGPD, falamos sobre encarregado, aspectos de segurança da informação. Olha só o tanto de coisa que a gente conseguiu falar em 10 episódios. E agora falamos sobre análise de fornecedores. E cookies. Falamos sobre cookies também, né? Tivemos um episódio sobre cookies. Acho que esse foi o nosso episódio, o nosso 10º episódio. A gente tá com o coração partido aqui de encerrar esse episódio, né? Justamente porque ele encerra também essa primeira temporada. Então nós gostaríamos de agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco nisso que a gente chama do embrião do nosso projeto, né? Porque essa primeira temporada foi só o começo de tudo aquilo que a gente está preparando para vocês, para transformar a forma como pequenas e médias empresas lidam com a LGPD, compreendem esse tema e fazem o seu processo de adequação. A gente tá um pouco emotiva aqui com o encerramento dessa primeira temporada. Foi um processo muito legal de gravação, de preparação dos roteiros, de conversas que a gente teve para alinhar o que a gente queria trazer para os nossos ouvintes, focado para as pequenas empresas, baseando no que a gente tem visto de atuação. A gente está preparando uma segunda temporada muito legal. Mais legal até do que essa, eu diria. Olha, eu diria que muito mais legal. A gente pretende trazer convidados relevantes aqui, pessoal também com experiência e cada um no seu próprio nicho, para trocar insights sobre privacidade, também sobre os programas dessas outras empresas. Então, continuem ligados e a gente se vê na segunda temporada. Até, pessoal. Esse foi o nosso episódio número 10 da primeira temporada. Um abraço para todos vocês, obrigada pela audiência e até mais.